Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Olhar Crítico, um programa de análise e entrevistas sobre temas do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo, João Vitor Plá. Olá, João. Olá, Hércio, Jefferson. É um prazer muito grande estar aqui na mesa para a gente discutir temas que com certeza vai ser muito legal a gente tratar aqui. Nosso convidado de hoje é Jefferson Silva. Ele é diretor e secretário-geral do Sindeletro de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Hércio, João, a gente agradece muito o convite e a abertura do espaço para que a gente possa debater esse importante tema, que é de interesse de todo o povo mineiro. No programa de hoje falaremos sobre a importância das estatais mineiras como CEMIG e Copasa e os processos de privatizações que podem alterar as formas de prestação de serviços dessas empresas aos consumidores. Jefferson, qual é a importância de se ter estatais como a CEMIG e a Copasa? Bom, as estatais elas foram constituídas por governos que acreditaram no processo de desenvolvimento socioeconômico em cada região do Brasil, e aqui em Minas Gerais a CEMIG e a Copasa, para desempenhar um papel fundamental na garantia da água e saneamento pela Copasa, mas também da energia elétrica pela CEMIG. E para a gente poder fazer esse debate sobre essa importância, a gente também tem que ter um olhar sobre o tamanho do território de Minas Gerais e sobre o tamanho da desigualdade social também que existe aqui no estado, que não é pequeno. E essas empresas estatais que têm como prerrogativas o estabelecimento de políticas públicas e sociais, é nessas condições que a CEMIG vai conseguir construir toda a estrutura do setor elétrico para levar a energia elétrica para todos os cantos de Minas Gerais. E a Copasa, que tem uma seção diferente, que é uma seção municipal, ela trabalha numa perspectiva também do subsídio cruzado. O que significa esse subsídio cruzado? Os municípios menores, eles têm déficit no serviço de tratamento de água e esgoto. Então, a Copasa ela faz com que aqueles municípios que são geradores de lucro, que parte do lucro sejam destinados aos municípios deficitários, garantindo a prestação de serviço para toda a região do estado. Essa é uma das grandes importâncias das empresas estatais aqui no nosso estado. E, Jefferson, tendo como exemplo a SEDAI, que é a Companhia de Água do Rio de Janeiro, que foi privatizada nos últimos anos, e muitos moradores relatam sobre a má qualidade da água e das tarifas altas, e dados também comprovam isso, você acredita que privatizando a Copasa em Minas Gerais, você acredita que pode acontecer o mesmo que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Sim. Quando as pessoas nos perguntam sobre os riscos de privatização, a gente diz que nós não falamos mais de risco, a gente diz das evidências das privatizações. A SEDAI é um caso, foi vendido em 2021 por um valor de 22 bilhões de reais. Quem comprou foi uma companhia que ela é administrada pela Equatorial, que é uma empresa que também faz gestão em diversos ativos do setor elétrico no Brasil. E a SEDAI, ela é privatizada, ela teve um desabastecimento de água, teve problemas no tratamento de esgoto, assim como a Equatorial também, que faz gestão da energia elétrica em Goiás, apresenta uma série de problemas na garantia da disponibilidade da energia elétrica. Então a SEDAI ele é um dos exemplos. Se a gente for pensar Tocantins, quando privatizaram o sistema de água e esgoto em Tocantins, a empresa privada, já com a gestão da água e esgoto, ao ver que os municípios menores deficitários estavam imputando ao objetivo central da empresa privada, que é maximizar lucros, quando eles perceberam esse impacto, eles fizeram um acordo com o Estado para que o Estado assumisse os municípios deficitários e a empresa privada ficasse com os grandes centros urbanos, que ali eles teriam a garantia de um lucro maior devido à condição da prestação de serviço para uma população assim, com um adensamento demográfico maior. Você chegou a falar na questão do valor que a empresa foi privatizada e isso tem alguma dissonância com o que de fato ela valia?
ainda dentro dessa questão que o João te perguntou? Sempre tem. Né? Se a gente investigar no histórico das privatizações, a Vale foi entregue. Sim. Né? A Vale ela foi entregue, acho que 2 bi na época, não sei ao certo valor, mas foi entregue. O metrô de Belo Horizonte, né? 25 milhões, os sindicatos dos metroviários falaram, olha, esse é o valor de um dos vagões do trem. Né? Então há uma perspectiva de entrega, né, do patrimônio público para que o privado também possa se beneficiar até com o valor do custo da venda desses ativos. É meio que, né? um valor simbólico, né? Só vendeu ele com um valor simbólico. É meio que um valor simbólico. E existe em Minas Gerais, Jefferson, um direito constitucional que garante que essas empresas não podem ser privatizadas sem uma ampla consulta popular, não é isso mesmo? Explica para a gente o que é isso. Esse é um grande legado do Itamar Franco, que garantiu ao povo de Minas Gerais o direito soberano de decidir se as empresas estatais em Minas Gerais podem ser privatizadas ou não. Itamar Franco assumiu o governo em 99, já com vendas de ações da CEMIG para o que eles chamavam de sócio estratégico. Eram empresas norte-americanas privadas que compraram ações da CEMIG em 97, 98, já com a perspectiva desse planejamento de privatização da CEMIG. O Itamar Franco, então, ele recorre à Assembleia Legislativa com uma discussão que fez, inclusive, com o Sindieletra, o compromisso de rever a venda dessas ações. A Assembleia Legislativa assume o compromisso com o então governador Itamar Franco de elaborar uma CPI para investigar as irregularidades da venda das ações. Comprovado, Itamar Franco, então, pega o resultado da CPI, da venda das ações, anula, né, essas vendas, retoma de volta as ações e, não satisfeito, pensando no futuro, sem saber quais governos estariam sucedendo o governo de Itamar Franco, então ele chama a Assembleia Legislativa também a responsabilidade de colocar na Constituição Mineira uma cláusula para toda e qualquer tentativa de projeto de privatização no estado de Minas Gerais. Precisaria, então, ter o quórum qualificado na Assembleia. A votação de privatização ela precisa passar o que seria esse quórum qualificado? Explica também para a gente. O quórum qualificado na Assembleia Legislativa é do regimento interno. A votação ela é feita em 2 turnos e precisa ter 3/5 dos votos nos 2 turnos para o projeto ser aprovado. Diferente do quórum simples, que é o quórum 50% mais um. O Itamar Franco chamou a Assembleia Legislativa, apresentou o projeto e colocou na Assembleia o quórum qualificado para projetos que pudessem ser impetrados à Assembleia Legislativa com o intuito de privatizar. Se passado a votação em 2 turnos com 3/5 dos votos, ainda é necessário fazer um referendo popular. Sim. A sociedade ela é obrigada a ser consultada. A legislação obriga a consulta popular em caso de privatização. Se a população disser um grande não para as privatizações, anula a votação da Assembleia Legislativa. Então quer dizer que, em última palavra, a instância soberana é o povo de Minas. É o público. O público não pode ficar fora disso, né? Não pode. E nesse sentido, como que você vê, você fala de uma grande conquista, né? Como que você vê hoje a participação das pessoas dentro desse processo de privatização? Você sente que a sociedade está pensando nesse processo, que ela está esperando essa convocação para entrar em campo? Como é que você está vendo isso? Em agosto de 2023, o governador do estado colocou um projeto da Assembleia Legislativa, a PEC 24, que a gente chama de PEC do Cala-Boca, que ele prevê a retirada do referendo e do quórum qualificado para os projetos de privatização na Assembleia Legislativa. Não à toa, obviamente o governo do estado também acompanha as pesquisas de opinião e elas têm apresentado um resultado aproximado de 60% da população mineira ser contrária às privatizações. Nós estamos, né, o governo, quando ele anuncia que não quer consultar a população, nós, sindicatos, movimentos sociais, movimentos populares, igrejas, mandatos parlamentares municipais, estaduais, federais, nós nos organizamos para que, então, nós façamos um plebiscito popular para consultar a população. E nós temos, né, ido às ruas
em todas as regiões do Estado, dialogar com o povo. É óbvio que a gente encontra as pessoas também que dizem que são a favor da privatização. Mas quando a gente traz os exemplos da privatização e as consequências da privatização do setor de energia e água, lá em São Paulo, em Goiás, no estado, no país inteiro, todos os exemplos que tem, as pessoas pelo menos vão para casa com algum incômodo, né? Então, a gente percebe que a população tem o interesse de discutir, porque nós estamos falando de energia elétrica, né, que não está só nas nossas casas, né? Se posto de gasolina não tiver energia elétrica, você não abastece a frota de veículos da cidade. Né? A dinâmica da vida das pessoas da cidade, ela tem um prejuízo enorme se você não tem energia elétrica e se você não tem água. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, mais difícil esse processo vai ser levado à frente, tornando-se aí essas empresas privatizáveis, né? Mas daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa, nós vamos chamar o intervalo e no segundo bloco a gente segue com o diálogo em torno da privatização das estatais mineiras. Jefferson, a gente tem um exemplo de Manaus e aqui a gente tem dados de que 80% da cidade ela sofre com a falta do esgoto sanitário. E isso também tem uma relação com a saúde pública também, porque quando não tem um esgoto sanitário de qualidade, a saúde pública ela sofre com isso. E eu queria saber, o que você acha? A água e a energia, elas são direitos da população ou elas devem ser tratadas como mercadorias? Não, de forma nenhuma, né? A água e a energia, elas são um bem essencial, sobretudo ao nosso modo de vida, seja na relação do trabalho, na relação do lazer, nas nossas casas, enfim. Em todos os aspectos da nossa vida, a energia elétrica e a água, ela vai estar presente de alguma forma, né? Então, não podem ser tratados como mercadoria, né? E é o bem público que vai garantir, né, o acesso a esse bem público, né, com um valor, né, que caiba no orçamento das famílias e que também tenha a devida qualidade, né, da entrega desses bens públicos, né, para toda a população. Jefferson, Minas Gerais é um estado grande, como você mesmo falou, e nós temos 853 municípios, né? Alguns desses municípios poderiam não ser atendidos em caso de uma virtual privatização, seja da Copasa, seja da CEMIG? Na privatização do setor de saneamento, né, os municípios menores que dão déficit no serviço de tratamento de água e esgoto, obviamente eles vão ficar prejudicados, mais prejudicados, né? Porque se tem uma política do setor privado para aumentar a maximização de lucro para os donos, os acionistas, os especuladores, né, é uma redução também da política de investimento dessas empresas, que é um investimento que ele é um investimento cotidiano, né, com a dinâmica. Aumenta, você cria um parque industrial numa região, você tem o aumento da densidade populacional. O setor de saneamento e energia, eles precisam acompanhar esse crescimento em todas as cidades. Então, do saneamento, são as evidências que provam para a gente que os municípios menores, eles vão ficar prejudicados. O subsídio cruzado é isso, né? Quando geram muito lucro, outras cidades que têm um déficit recebem a água da mesma forma. Exatamente. No caso da energia elétrica, obviamente que a iniciativa privada ela também só fará ali algum tipo de investimento, aquele que dá um retorno imediato. Então, se ela tiver que construir ali 20 quilômetros de rede para atender 20 famílias em alguma comunidade, ela vai fazer as contas. Se não der o lucro, o retorno imediato, ela não vai investir. Né? Então, obviamente, as regiões mais pobres do estado, com uma densidade populacional menor, elas tendem a ficar mais prejudicadas, né, na prestação do serviço privado desses setores estratégicos. Qual que é a cobertura hoje do serviço que a Copasa e a CEMIG ofertam no estado? Assim? Desses 853 municípios,
e desse contingente enorme da população de Minas Gerais, quantos por cento não estão sendo atendidos em termos tanto do saneamento básico, da oferta de água e do serviço de energia elétrica? Então, o caso do saneamento, como ele é uma concessão municipal, hoje tem várias administrações do tratamento de água e esgoto que é municipalizado. Né? Os DEMAI, o Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Municipal, que é público, mas é administração municipal. A gente sabe de um caso lá em Nanuque, né, da privatização do tratamento de água e esgoto em Nanuque, né, e que o sindicato que representa os trabalhadores da Copasa também já dizem dos prejuízos que já começam a ser apontados também por conta dessa relação do que o tratamento de água e esgoto na região gera, né, de receita para a empresa e a resposta disso para a população é a precarização desse tipo de tratamento. É interessante a gente observar que em todos os casos que as companhias foram privatizadas, o preço da tarifa subiu, em todos, no Brasil inteiro. Isso. É interessante observar isso. E seguindo nesse viés, eu queria te perguntar o que é a tarifa social e como ela pode ajudar na diminuição da desigualdade. A tarifa social ela é uma política pública que ela, obviamente, entendendo a desigualdade social que existe, ela visa subsidiar as famílias em condições financeiras mais vulneráveis a garantia de ter a disponibilidade da energia elétrica com um custo menor. Sim. As famílias precisam ser cadastradas em políticas públicas, sociais, né, no Bolsa Família, no CAD Único. Essas famílias elas têm acesso à tarifa social. Mas a tarifa social também está relacionada exatamente com esse valor da tarifa. A tarifa é muito alta. E, assim, do histórico das privatizações, a gente consegue trazer um pouco de informações do que representa o aumento de tarifa com privatização. As privatizações no Brasil acontecem desde a década de 90. A Espírito Santo Centrais Elétricas foi a primeira empresa do setor elétrico a ser privatizada em 1995. Então, o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele fez um estudo sobre o acúmulo, o reajuste acumulado da tarifa de energia elétrica de 1995 a 2015 e comparou com o reajuste da inflação no mesmo período. Sim. A inflação de 95 a 2015 registrou 342%. O reajuste acumulado da tarifa no mesmo período foi de 751%, fruto das empresas do setor elétrico que foram privatizadas. E as pessoas perguntam, mas Jeff, mas como que aumenta a tarifa de energia elétrica com privatização? Que relação que é essa? Bom, nós tivemos aqui em Minas Gerais, em 2017, no governo Michel Temer, a privatização de 4 importantes usinas da CEMIG. Miranda, Jaguara, São Simão e Volta Grande, todas localizadas lá na região do Triângulo Mineiro. Essas usinas, elas eram remuneradas a tarifa de R$ 66,00 por cada megawatt-hora de energia gerada. E no processo de venda, o governo Michel Temer, ele ofertou no edital de venda das usinas o valor de R$ 142,00. E quem está pagando essa conta somos nós. Sim. Jefferson, tem uma coisa que me chama a atenção aqui nessa conversa, é o seguinte. Nós temos um problema concreto que hoje a Copasa e a CEMIG, elas não têm uma cobertura de 100%. Tudo bem que no caso da Copasa, você explicou, e já existem inclusive cidades que já têm esse serviço privatizado. Mas eu me lembro aqui da privatização da telefonia, um dos argumentos muito fortes para justificar isso foi a universalização do serviço. E até hoje, pessoas que defendem a privatização dizem, olha, antes telefone era um bem como se você tivesse um carro, como se você tivesse uma propriedade, era de poucas pessoas. Eu mesmo na minha casa não me lembro de ter telefone na minha infância e na juventude. Ocorre que hoje, se esse mesmo argumento for utilizado, ele não vai favorecer esse movimento em favor da privatização, na medida em que não há 100% de oferta desse serviço em Minas Gerais? Sim, mas o que a gente precisa trazer para esse debate é assim, porque a privatização das telecomunicações representou um grande crime na perspectiva do desenvolvimento tecnológico para o Brasil. Porque o que foi vendido foi a própria tecnologia dos celulares, que o Brasil tinha tecnologia de ponta, que ainda não tinha sido lançado, mas já tinha, e nós conversamos com engenheiros que
que trabalhavam na antiga Telemig na época da privatização, né, que era a empresa de telecomunicações de Minas Gerais. E assim, foi um grande assalto, né, ao desenvolvimento tecnológico de telecomunicação quando privatizaram, porque não venderam só aquele sistema telefônico, eles venderam toda a tecnologia que já tinha sido desenvolvida. E aí parece que o privado é que desenvolveu, mas não, foi uma entrega, assim, uma entrega desmedida que os compradores das empresas de telefonias acabaram lucrando. E a Vivo, o caso da Vivo, da empresa de telefonia Vivo, ela faz parte de um grande grupo de empresas de telefonias que tem gestão lá na Espanha. É uma empresa da Espanha que faz gestão sobre várias empresas de telecomunicação. No Brasil, a Vivo, ela representa cerca de 20% de toda a relação de telefonia dessa empresa no mundo. Mas o lucro dessa empresa, pela Vivo aqui no Brasil, representa 60%. Então a gente entrega 60% do lucro total dessa empresa com 20% do serviço que eles prestam. A tarifa, ela é muito alta. Muito alta. E fui da privatização. Nem assim, eu não sei vocês, mas lá o nosso sindicato, ele funciona no bairro Floresta. E assim, tem lugar no sindicato que nós não temos, né, acesso à internet. Em toda Belo Horizonte. Em toda Belo Horizonte. Em síntese, você entende que esse serviço ele praticamente chegaria a todo mundo, mesmo se continuasse na sua forma estatal. Não é isso? Não, exatamente, exatamente. Bacana. A gente vai continuar a nossa conversa aqui, mas agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Jefferson, o que significa a privatização antecipada? O que é esse conceito? Esse conceito foi um conceito desenvolvido lá no nosso sindicato, junto à direção do sindicato, junto à assessoria econômica, assessoria jurídica. Porque para nós, um processo de privatização, numa lógica de privatização, o Estado venderia o ativo e a empresa privada, ela iria então reorganizar a empresa dentro do modelo privado. Sim. Qual seria esse modelo privado? Reduzir o número de trabalhadores, reduzir os investimentos, reduzir a política orçamentária, reduzir salário, trocando trabalhador experiente por trabalhadores com menos experiência no mercado. Né? A empresa privada faria isso. Hoje, essa política ela já existe dentro da CEMIG e dentro da Copasa. Né? Há um processo de desmonte. A CEMIG hoje é uma empresa, cartorialmente ela é estatal. Administrativamente ela é privada. E a gente comprova que a administração ela é privada com a própria CPI da CEMIG, que nós conquistamos em 2021 e que apurou as irregularidades denunciadas por nós trabalhadores e que tem 16 indiciados, né, e que o Ministério Público arquivou esse processo de uma forma absurda e que tem crime de peculato e a maioria dos crimes cometidos é por descumprimento da lei das estatais. Então, se eles estão dizendo que não vão cumprir com a lei das estatais, eles estão dizendo que vão trabalhar como privado. O que seria essa lei das estatais? Tem uma lei que rege, né, a administração estatal no país. Que é exatamente para você colocar barreiras que evitem processo de corrupção, que evitem mau uso do dinheiro público. Né? Você precisa fazer contratações, você tem que fazer 3 orçamentos, você não vai convidar o seu amigo a prestar serviço. Né? Então, existe uma lei das estatais que rege a administração pública. O privado não está no guarda-chuva dessa legislação. O privado, ele pode contratar a empresa que ele quiser. Ele tem autonomia para isso. Na empresa pública, não. Então, quando eles não cumprem com a lei das estatais, eles estão dizendo que estão fazendo uma gestão privada. E ela se caracteriza tanto no que foi apurado na CPI da CEMIG, mas também é caracterizado nesse modelo que já visa reduzir o número de trabalhadores, reduz investimento, reduz manutenção na CEMIG. Reduz manutenção. Então, hoje, a gente vive no estado de Minas Gerais
problemas na relação com o consumidor de energia elétrica por indisponibilidade de energia elétrica, fruto de uma política privada dentro da gestão da CEMIG. E é interessante pensar nisso porque aí a população vê que a empresa que é considerada estatal não está dando frutos, que não tem trabalhadores, e aí o pessoal quer a privatização dessa empresa, tudo levada pela privatização que já tinha começado antes. Entendeu? Exato, é isso, João. Porque em Minas Gerais, se você precisa da consulta popular para privatizar, ele precisa provar para a população que o serviço é ruim. Exatamente. E nós estamos dialogando. Isso é uma estratégia do governo privatista. Exato. E nós estamos dizendo o seguinte, não, as empresas estatais são nossas. O Zema é como se fosse o gerente da loja. Sim. Então nós temos que mudar o gerente da loja, porque ele não está administrando de forma correta a empresa. Mas, surpreendentemente, nós tivemos uma audiência pública em Uberlândia. A audiência ia debater os apagões na região de Uberlândia. E, surpreendentemente, né, um plenário cheio, muita liderança de comunidade. O que ficou mais evidenciado nesse debate, através das perguntas dos representantes da população, era a CEMIG não era assim. Por que a CEMIG está assim exatamente. hoje? E é exatamente por esse processo da antecipação da privatização, de um modelo de gestão privada estabelecido dentro da empresa estatal, né, que está gerando esses problemas com a população. E acho que a gente precisa acrescentar ainda, porque o governador, né, e os defensores da privatização dizem que precisa privatizar para poder investir. Sim. Errado. Errado. Isso não existe, porque as empresas estatais hoje, elas já têm participação privada. Né? Tem o que eles chamam de investidores, nós chamamos de especuladores. Então, hoje nós temos lá o banco clássico, que é de José João Abdala Filho, né, que é um dos acionistas e que está na administração da empresa, criando estratégias para poder reduzir custos, para eles poderem aumentar a margem de lucro deles. Então, hoje, os problemas que nós temos de prestação de serviço, de disponibilidade de energia, no problema de saneamento, está relacionado com a participação privada na administração dessas empresas. Que tipo de situação que você pode apontar para a gente em que isso ocorre? Por exemplo, esse ano tomaram a decisão de fechar 50 agências de atendimento aos usuários, né, aos consumidores de energia elétrica, em todo o estado. Para que fecha 50 agências? Para ter um menor custo. Esse investimento que era feito para poder manter essas 50 agências, esse dinheiro vai para o bolso dos acionistas. São eles que estão decidindo isso. E, em contrapartida, a população vai ficar prejudicada, porque o serviço foi transferido para uma farmácia. Se o atendente da farmácia não souber resolver o problema do consumidor de energia elétrica, ele vai ter que deslocar para a cidade, 100 quilômetros, para poder ir numa agência da CEMIG. Para poder. Esse é um dos exemplos. Mas fecharam 50 bases operacionais, desativaram uma usina termoelétrica na região metropolitana, reestruturações dentro da empresa, nem gerente e superintendente está a salvo da privatização. Desde 2019, 50% do lucro ele é distribuído para acionistas. Então, é muito... Esse lucro ele podia, que está igual como a gente viu agora, recentemente, na Petrobras, né? Uma parte dele podia ser reinvestida na própria melhoria dos serviços, não é isso? Exatamente, né? Tem a política de dividendos que estabelece o mínimo legal de 25% a ser repassado aos acionistas. Isso é o que está na lei. No estatuto, na época do governo Aécio Neves, foi feita uma alteração estatutária do Conselho de Administração, dizendo que o mínimo legal seria 50%, que o mínimo a ser repassado para os acionistas da CEMIG seria de 50%. Mas na CEMIG já teve repasse de 107% dos dividendos. De 2010 a 2014, a CEMIG lucrou 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais foram repassados aos acionistas. Em um mesmo momento onde a gestão comprou vários ativos, que a CEMIG hoje, para além da geração, transmissão e distribuição, ela tem várias empresas. Taesa, tem ações em Belo Monte, tem ações em Bom Lugar, fruto dessa política rentista para poder maximizar lucro para os acionistas. Então, no mesmo período que investiu pegando dinheiro no sistema financeiro, passou todos os dividendos para os acionistas. Isso gerou uma dívida gigante para a empresa, né? E quem
quem teve que arcar com isso foi, né, a própria CEMIG. O que é possível em termos de a questão do saneamento? Você já falou que tem a ver com uma questão também de saúde pública e tal, mas o que pode ser feito em termos de evitar a degradação desse serviço para a população nesse momento, quando você já tem aí um processo de privatização em curso e há um funcionamento da empresa ainda predominantemente estatal? O que vocês, inclusive no campo aí do movimento dos trabalhadores, têm que mostra que a importância da população é grande e é uma preocupação de vocês na oferta da qualidade desse serviço? Então, Hércio e João, hoje existe uma lógica que é de uma reorganização do capital, que a gente chama de financeirização, que tem um livro muito interessante lá de Zaldo Albor, né? A Era do Capital Improdutivo, não gera lucro, não gera emprego e não paga impostos, que é essa relação do privado ir assumir cadeiras no Conselho de Administração, virar um acionista dizendo que é investidor, mas é um especulador, porque o investidor ele vai investir em saúde e educação. Sim. Esses caras estão especulando, igual o sistema financeiro especula. Esse é um grande desafio. Porque o debate da privatização é o debate do momento, mas ele traz para a gente as necessidades disso que você está dizendo. Como que a gente, além de evitar a privatização, a gente consegue avançar com que essas empresas melhorem a prestação de serviço, melhore a condição de trabalho, não terceirizando as atividades da empresa. A gente precisa fazer esse debate. E esse debate está relacionado com o impacto dessa financiarização nas empresas, que é o privado que está lá no Conselho de Administração das empresas decidindo e administrando a empresa à revelia do interesse do lucro. Então, pensar a mais médio e longo prazo, não temos dúvidas que a relação de qual projeto de governo vai interferir. Porque hoje nós temos um governador que ele é aliado do setor privado e entrega tudo para o privado. Entrega administração, quer vender, mas nós já tivemos Itamar Franco, que é um outro governo, que tinha acionistas na CEMIG e que ele não permitiu essa interferência privada da forma que era. Hoje tem uma conivência, tem governo que não tem conivência. Então a gente precisa pensar, né, em quem a gente também elege para que tenha, dentro do programa de governo, uma atenção sobre a administração das empresas estatais e a garantia de uma melhoria da prestação do serviço. Agora, a mais longínquo prazo, a gente precisa discutir sobre o controle social. Porque para nós, empresas que prestam serviços que são essenciais à população, não é banqueiro que tem que estar lá. Você tem que estar lá representante de consumidores, você tem que ter trabalhadores para dizer como é que tem que ser a reestruturação dos processos de trabalho, você tem que ter as pessoas que utilizam desse serviço, né? Em síntese, né, eu acho que para a população o importante é sempre a qualidade do serviço em condições que ela possa pagar. Mas a gente vai continuar essa conversa que está muito boa, muito esclarecedora, porque agora a gente vai chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos para um rápido intervalo e no último bloco a gente seguirá com a nossa conversa com Jefferson Silva sobre a privatização das estatais mineiras. Jefferson, nesse viés que a gente está conversando, eu gostaria de saber a importância da empresa Codemig aqui para o nosso estado. Então, a empresa Codemig é uma empresa estatal e ela faz gestão sobre todo o processo de lavra do nióbio. O nióbio é um mineral, ele foi descoberto na década de 50, 60 e ele é de interesse de vários setores. O nióbio ele é utilizado desde bijuteria até pesquisas aeroespaciais. Sim. Dentro desse ambiente, ele tem uma utilização muito grande. A NASA utiliza, a indústria automobilística utiliza, vários setores, né, procuram o nióbio como um mineral que vá atender ali a demanda desses setores. O nióbio, no Brasil, nós temos 98% de toda a jazida mundial do nióbio. Só tem esse mineral aqui, já? 98%. 2% está no Canadá. No Brasil tem 98% de toda a jazida mundial.
E em Minas Gerais, de todo o nióbio no Brasil, em Minas Gerais nós temos 60%, né, do nióbio em Minas Gerais, localizado na cidade de Araxá. E a outra jazida está localizada no norte do país, então isso também traz, né, um interesse maior na exploração do nióbio em Araxá, por conta da condição de uma conexão nacional. É mais fácil você conectar, né, a via transporte e tal para carregamento de nióbio através de Minas Gerais do que do norte do país. Sim. Então há um grande risco, né, com a política entreguista do governador, nesse sentido da entrega do nióbio. E nós estamos dizendo o seguinte, Minas Gerais, nós tivemos, né, 2 crimes da Vale, né, gerador de um impacto ambiental ainda não visto no nosso país, e que é fruto, né, de uma administração privada, né, que não tinha o controle sobre o depósito de rejeitos, porque a lógica do privado vamos extrair minério, vender, e o que depositou de rejeito, eles não tinham controle sobre aquilo. Inclusive, porque quando privatizaram a Vale, o primeiro setor que eles fecharam era um setor multidisciplinar que fazia toda a pesquisa da lavra de minério. Então, esse setor de pesquisa, de estudos, para o capital privado, eles não têm interesse, porque não é um setor que vai te trazer um lucro. É errado, traz lucro. Teria mais uma questão preventiva aí? É o cérebro da empresa, é que vai pensar ali onde tem o minério, qual o tipo de minério, como que vai ser o depósito desse minério, e vai ter o controle do depósito de rejeito desse minério. E eles simplesmente fecharam esse setor, achando que era um setor desnecessário para poder administrar, né, a lavra de minério. Então, a Vale aconteceu isso. Esse setor, vocês podem pesquisar depois, chamava Docigel. Tem algumas matérias que abordam, né, a perda, né, do conhecimento da processo de lavra feita pela Vale quando ela fecha esse setor. E, obviamente, nós não queremos que na exploração do nióbio a gente também tenha resultados igual foi o resultado de Mariana e Brumadinho, né? Centenas de pessoas mortas, um crime ambiental devastador, né? Que a recompensa que foi prometida não recompensou ninguém, né? Então, é uma grande preocupação nossa a questão da privatização, do projeto, da proposta de privatização da Codemig, que tem ali associada a Codenge, né? Por conta do histórico recente que nós temos em Minas Gerais, e a gente não pode permitir, né, que repita novamente em Minas Gerais o que aconteceu com a Vale por um problema de privatização. Sim. E o que você pode nos falar sobre as experiências das privatizações desses serviços essenciais no nosso planeta? Qual a síntese que você tem disso aí? Então, tem um instituto sediado na Holanda que chama Transnational Institute. Ele pesquisa temas relacionados à democracia. O relatório deles de 2020, quando eles estudaram as privatizações no mundo, é que cerca de 2.000 empresas que haviam sido privatizadas na década de 90 estavam sendo reestatizadas. Movimento inverso. Movimento inverso. As motivações da reestatização são os mesmos ocorridos no Brasil. Aumento do custo da prestação do serviço. População a primeira prejudicada. População a primeira prejudicada com o aumento da prestação do serviço e com a precarização do serviço prestado. É a mesma realidade. O relatório, assim, nós estamos vivendo no Brasil, porque os relatos que trazem das experiências de privatização, olha, e são relatos de reestatização em países centrais do capitalismo. Sim. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Então, assim, não existe, a gente não conhece no mundo um exemplo de privatização, sobretudo dos setores estratégicos, que deram certo, né? É óbvio que não é só saneamento e energia elétrica que estão sendo reestatizados. Tem petroquímicas, tem transporte, tem uma série de outros setores também que estão sendo reestatizados
por conta do resultado caótico que a privatização ela gera, sobretudo para a população e usuários do serviço público, que era público anteriormente. Nesse sentido, junto da privatização, como você citou aí, tem a terceirização. Você acha que o trabalhador, você como um trabalhador, né, do sindicato, da CEMIG, né, dos trabalhadores da CEMIG, o trabalhador, quando ele é da estatal, ele tem mais motivação do que ele sendo de uma empresa terceirizada? Como que você vê essa relação aí em termos de uma prestação de serviço e da degradação desse serviço em todos os lugares, como você diz, que essa privatização está sendo revertida? Não dá para a gente dizer que o trabalhador terceirizado é um trabalhador estatal, porque a relação de trabalho dele o contrato não é direto com a CEMIG, é com o empreiteiro, não tem uma relação de concurso público e mesmo a empresa estatal sendo corresponsável pelo contrato com essa empreiteira, mas quem faz a administração de todo o contrato é a empreiteira. Então, o que a gente vê na diferença da relação do trabalhador terceirizado com o trabalhador do quadro próprio, no caso da CEMIG, é que o trabalhador terceirizado ele tem um salário muito mais baixo, ele tem muito menos direitos, é uma flexibilização dos direitos gigante e uma pressão por produtividade que também não é pequena. Isso, para o setor elétrico, tem uma situação muito grave que é geradora dos acidentes, que mutila trabalhadores e mata trabalhadores. Nós tínhamos dados públicos de 99 a 2014 que apontavam uma morte a cada 45 dias de trabalhadores a serviço da CEMIG. É um número alto. Praticamente 100% deles trabalhadores terceirizados. Né? Então, há um nível de precarização que ele é muito alto. Né? E os trabalhadores do quadro próprio da empresa têm uma outra relação também com o aspecto da saúde e segurança. Bom, nossa conversa está ótima, extremamente esclarecedora, mas a gente precisa de agora ir para o nosso momento panfletagem, que é o momento onde a gente indica produtos culturais que estão no nosso radar para você, telespectador. Bom, e eu vou começar fazendo a indicação do nosso momento panfletagem. Vou indicar aqui um livro, é um livro da década de 90, chama-se O Desatino da Rapaziada, do Humberto Werneck. Esse livro é um livro importante, tem muitos casos, né, muitas histórias sobre o jornalismo mineiro e mostra como esse jornalismo mineiro foi importante também na formação do jornalismo brasileiro. Importante, viu, João? A leitura dele. Vou atrás desse livro aí. Né? E acho que para aqueles também que querem saber um pouco mais sobre histórias desse jornalismo mineiro, fica aí essa indicação, O Desatino da Rapaziada, da Companhia das Letras, do Humberto Werneck. E gostaríamos de saber também de você, Jefferson, se você tem uma indicação aí para o nosso momento panfletagem. Várias, né? Mas eu já até citei aqui o livro, né, do Ladislau Dalbor, um grande economista, e com Ladislau Dalbor que tem subsidiado a gente também a compreender essa lógica da reorganização capitalista através da financiarização. Capa do livro. Né, e os impactos dessa lógica da financiarização nos processos de trabalho nas estatais, nas empresas como um todo, né, na relação das empresas com os consumidores de energia elétrica, porque está apontado para nós que o problema é esse. O problema que está colocado é esse. Então, Ladislau Dalbor é o autor, economista, que vem dar base para a gente a entender melhor essa lógica e qualificar também a nossa atuação sindical. Bacana. Importante livro, hein? Isso. Mais alguma indicação ou é só essa? Bom, tem um filme que ele está disponível na Netflix, chama Jogo do Poder. Né, esse filme, 2019. Costa Gravas, né, esse é o diretor mais subversivo que a gente tem, um diretor grego. E esse filme ele vai tratar sobre aquela crise na Grécia,
né? E que surgiu a Primavera Grega e todo aquele movimento em torno de superação, né, de uma crise econômica no país. E Costa Gravas ele vai ali, ó, nos bastidores dessa relação do sistema financeiro, da União Europeia, e que o projeto progressista que nascia ali com o governo eleito para poder fazer essa superação, né, ele é derrubado por conta desse jogo do poder que é estabelecido. Ótimo. João, você tem indicação hoje? Hoje não. Hoje não é. Então, agradeço você, Jefferson, pela presença. A gente que agradece, foi um ótimo papo e a gente está aqui disponível, né, para quando precisar, nós estaremos aqui. E foi muito boa a prosa aqui com vocês. Agradeço a parceria também, João. Bacana Eu que tenho demais. a agradecer ao Hércio, ao Jefferson pela conversa, foi muito bom aprendizado, né? E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Deezer. Nos acompanhe por lá também e nos siga no Instagram. Um abraço e até a próxima semana.